Aprendendo História Social da Arte e da Literatura do Hauser. Finalmente vamos começar o capítulo 5º, que é Renascença, Maneirismo e Barroco. Acho que vai ficando mais interessante porque a gente tem mais referências desses períodos que são mais próximos. Então, assim, sobre a Idade Média a gente já conhecia algumas coisas, agora a Renascença mais ainda. Este capítulo, como tem 10 subtópicos, então vai ser dividido em 10 vídeos. Me digam aqui embaixo se vocês querem que eu resuma mais, faça menos vídeos, que não comente tópico por tópico e faça um resumo mais geral, ou se vocês preferem assim, tópico por tópico, porque aí vocês vão acompanhando mais no detalhe, vão se aprofundando mais nas coisas. Me digam aqui embaixo o que vocês preferem. Quem não está acompanhando a leitura e quem está também, gostaria que se manifestasse, tá bom? Então, bora lá. O que a gente começa a perceber aqui na Renascença, Maneirismo e Barroco? A gente descobre que a ideia de renascença que temos hoje foi uma invenção do século XIX. O século XIX foi um século, assim, pulsante, com ideias preconcebidas, preconceituosas e pseudociência a dar com gozo. Então, muita coisa foi pensada, mal pensada ali. O que ele começa dizendo aqui? O conceito de renascença. A melhor maneira de perceber o que há de arbitrário na usual distinção entre a Idade Média e a Idade Moderna e até que ponto é fluido o conceito de renascença está na dificuldade em atribuir a uma outra dessas categorias personalidades tais como Petrarca e Boccaccio, Gentili da Fabriano e Pisanello, Jean Fouquet e Jean van Eyck. Se quiser, poder-se-á até considerar Dante e Giotto pertencentes à Renascença, Shakespeare e Molière à Idade Média. A ideia de que o verdadeiro ponto de mutação só ocorreu no século XVIII e de que a Era Moderna começa realmente com o Iluminismo, com a ideia de progresso e com a industrialização, não deve ser rejeitada facilmente. Então a gente percebe, né? Então, os iluministas começaram a sistematizar muitas coisas. Aí no século XIX também começaram, no século XIX também as ideias iluministas continuavam, claro, até hoje continuam. Muita coisa foi forjada. Então, assim, é um liberalismo que constrói essas coisas. Em suma, o fato verdadeiramente notável a respeito da Renascença não era o artista ter se tornado um observador da natureza, mas o de ter-se a obra de arte convertido no estudo da natureza. O naturalismo do período gótico principiou quando a pintura e a escultura deixaram de ser exclusivamente símbolos e começaram a adquirir intenção e valor como meras reproduções das coisas deste mundo, independentemente de sua conexão com a realidade transcendental. Aqui ele aborda uma coisa interessante, eu já falei para vocês antes. Na Idade Média não conseguiam lidar muito bem com a natureza, eles não conseguiam conjugar muito bem a natureza, como representar a natureza. Porque na Antiguidade Clássica e também na Idade Média, as representações pictóricas em artes plásticas, de modo geral, seja pintura ou seja escultura, eram sempre do transcendente. Então eram figuras mitológicas na Antiguidade Clássica, e depois, na Idade Média, figuras religiosas, né, da história de toda a liturgia ali, católica. Agora, aqui, a gente já viu até, acho que no vídeo passado, aqui, com a ascensão da burguesia, os burgueses, as coisas cotidianas começam a ser representadas em obras, né? É disso que ele está falando. Quanto mais a sociedade e a vida econômica se emancipam dos grilhões do dogma eclesiástico, mais livremente a arte se volta para a consideração da realidade imediata. Mas o naturalismo é uma criação da Renascença tanto quanto o é a economia aquisitiva. O naturalismo é o quê? As coisas do mundo como elas são, sem uma iconografia exagerada, sem uma simbologia exagerada. Não, a ideia de ícone não cabe mais aqui, né? Então, a realidade como ela interessa. Antes não interessava, antes só interessava o transcendente, não o imanente. A descoberta da natureza pela Renascença foi uma invenção do liberalismo do século XIX, que colocou o deleite renascentista na natureza em contraste com a Idade Média, a fim de desferir um golpe na filosofia romântica da história. É mais ou menos isso que eu já falei para vocês.
As ideias sobre salvação, o outro mundo, redenção e pecado original que encheram totalmente a vida espiritual do homem medieval tornaram-se, é certo, meras, abre aspas, ideias secundárias, fecha aspas. Mas a ausência de todo sentimento religioso na Renascença não tem o menor fundamento. É isso que eu já falei para vocês, né? É isso que eu falei para vocês. É muito comum a gente ver este erro de concepção de achar que no Renascimento, então, o homem já passa a ser o centro das preocupações de tudo, já há um descolamento da vida religiosa e isso e aquilo. Gente, a Reforma Protestante não foi para isso. A Reforma Protestante foi contra a prática da Igreja Católica, não contra a prática religiosa, porque os protestantes, eles são religiosos. O que mudou aqui foi a unidade da Igreja Católica, a supremacia da Igreja Católica, melhor dizendo, porque a unidade da Igreja Católica já tinha se rompido desde o cisma lá do Oriente. Mas a supremacia da Igreja Católica aqui que cai por terra. Não é a religiosidade das pessoas, isso tem que ficar bem claro. Agora, o fato de, no Renascimento, né, na Era Moderna, eles conseguirem conjugar um monte de outras coisas que não eram possíveis na Idade Média, porque a Igreja Católica tinha o monopólio de tudo, é que eu acho que é mais significativo, é mais representativo da Renascença. Então, assim, a ciência pode se desenvolver, antes não podia, a natureza já passa a ser representada, eles começam a conjugar outras coisas com a religião e não se apartarem da religião. A Renascença nem mesmo era tão hostil à autoridade quanto asseveravam o iluminismo e o liberalismo. Os clérigos eram atacados, mas a igreja como instituição era poupada. E quando sua autoridade diminuiu, foi substituída pela da antiguidade clássica. Ou seja, aqui na Renascença, a Europa se volta para a antiguidade clássica. O Oriente não tinha feito isso, né? Esse apartado da antiguidade clássica para depois retomar, não. Eles tiveram a constância ali. A antiguidade clássica era fonte de ensinamento e de pesquisa para eles, mas a Europa Ocidental não. Rompeu ali até certo ponto, ficou com pouca coisa, aproveitou pouca coisa da antiguidade clássica, né? A Igreja Católica aproveitou pouca coisa, parte das coisas ela escondeu, não quis, jogou fora, enfim. Aí no Renascimento, há uma redescoberta da antiguidade clássica, de escritos clássicos, e aí a Europa se volta para a antiguidade clássica. A França busca um passado clássico, a Alemanha faz isso, o próprio Goethe faz isso no Fausto, enfim. Há uma supervalorização do clássico. E se há essa valorização, então o que era cultuado na antiguidade clássica também passa a ser cultuado aqui. E se a gente pensar em imagens, se a gente pensar em artes plásticas, a gente está falando de mitologia. Por isso que na Renascença a gente vê ali uma conjugação de motivos mitológicos com motivos cristãos. A gente está falando de pessoas que são católicas ou protestantes que estão valorizando a antiguidade clássica, né? Pensando nesses dois países que eu citei, França católica, Alemanha protestante, os dois países começam a valorizar a cultura clássica. A concepção sensualista da Renascença baseia-se mais na psicologia do século XIX do que na própria Renascença. Tem a ver com o que eu falei no começo, né? Que a Renascença, a ideia de Renascença que a gente tem hoje foi forjada no século XIX. O esteticismo do movimento romântico foi muito mais do que um culto do artista e da arte. Levou a uma reavaliação de todas as grandes questões da vida de acordo com padrões estéticos. E foi neste período também, né, que surgiram os museus de arte, conforme a gente conhece hoje. Já falei, fiz um vídeo sobre isso, já falei disso antes. A forma básica da arte gótica é a justaposição. O que é justapor? É colocar uma coisa ao lado da outra. Quer a obra individual seja composta de numerosas partes relativamente independentes ou não sejam analisável em tais partes, quer seja uma representação pictórica ou plástica, épica ou dramática, é sempre dominada pelo princípio de expansão e não de concentração, de coordenação e não de subordinação, da sequência aberta e não da forma geométrica fechada.
A coisa importante na arte gótica não é o ponto de vista subjetivo, não a vontade criativa, formativa expressa no total domínio do material, mas o próprio material temático, do qual artistas e público nunca podem ver o bastante. A arte gótica leva o espectador de detalhe em detalhe e faz com que ele, como foi muito bem expresso, deslinde as sucessivas partes da obra uma após outra. A arte da Renascença, por outro lado, não lhe permite que se demore em qualquer detalhe, que separe qualquer elemento da composição total, forçando-o, ao contrário, a apreender todas as partes de uma única vez. Então aqui a gente tem a comparação da arte gótica da Idade Média com a arte renascentista. A arte gótica era cheia de detalhes? Era. A renascentista também, não era assim simples, não era um completo oposto, uma detalhada e a outra mais simplista. Não, é que eram formas diferentes de pintar, os motivos eram diferentes, e a arte gótica, ela se expressa principalmente em arquitetura. Já a Renascença não, vai ser mais pintura, a gente vai ver mais isso pela frente. Com os princípios de unidade que inspiram sua arte, a Itália prenuncia o classicismo na Renascença. O que é o classicismo? Se voltar para a Antiguidade Clássica, né? Aliás, tudo que a gente vai ver a partir de agora, da Renascença, em escolas estéticas, até o século XVIII, até mesmo XIX, tudo que a gente vai ver vai ser uma valorização do clássico. Diferentes escolas com diferentes propostas fazem isso. Só o romantismo rompe com isso, como a gente já viu lá naquela sequência de vídeos sobre as escolas literárias. Tal como prenuncia o desenvolvimento capitalista do Ocidente com seu racionalismo econômico. Pois a Renascença, no início, é um movimento essencialmente italiano em oposição à alta Renascença e ao maneirismo, que são movimentos europeus universais. A nova cultura artística aparece pela primeira vez em cena na Itália, porque esse país também lidera no Ocidente em questões econômicas e sociais, porque a restauração da vida econômica começa aí, os recursos financeiros e de transporte das cruzadas são organizados desde aí, a livre competição desenvolve-se aí primeiro, em oposição ao ideal corporativista da Idade Média, e o primeiro sistema bancário europeu também nasce aí, porque a emancipação da classe média urbana acontece aí antes do que no resto da Europa, porque desde o começo o feudalismo e a cavalaria tiveram aí um desenvolvimento menor do que no norte, e a aristocracia rural não só tem residências urbanas desde muito cedo, mas adaptam-se inteiramente à aristocracia financeira urbana, e também, sem dúvida, porque a tradição da antiguidade clássica nunca se perdeu inteiramente neste país, onde ruínas clássicas são vistas por toda parte. Nossa, percebemos vários porquês. Eu acho que eu já falei em algum vídeo que cada século tem ali um país de destaque. E é assim, é destaque para quê? Para tudo, porque normalmente a gente não separa as coisas. Onde há desenvolvimento econômico, há desenvolvimento artístico, há desenvolvimento de tudo, porque se torna ali um foco de desenvolvimento e as pessoas vão para lá gravitam as coisas. E é assim até hoje, onde há mais recursos. Então, século XVI, Itália, século XVII, Holanda, século XVIII e século XIX, a gente tem ali França, Inglaterra, século XX, Estados Unidos. Normalmente é isso, gente. Uma coisa leva a outra. E aqui o fato de a Idade Média não ter se desenvolvido, o fato de o feudalismo não ter se desenvolvido tão bem assim na Itália como se desenvolveu em outros países, sobretudo na França, né? O que a gente estuda sobre feudalismo é sobretudo feudalismo francês, né? Porque em cada região o feudalismo se deu de uma forma. Então, se a gente assiste os Vikings, a gente vê lá uma outra coisa, certo? E a gente está falando o quê? Lá do século IX, século X. A gente estuda na escola o feudalismo francês. Mas a Europa é grande, né? São muitas culturas ali. Na Itália, o feudalismo foi mais fraco. E por ter sido mais fraco, foi um lugar propício à inovação, né? Porque se não tem hábitos e costumes fortemente arraigados, fica mais fácil mudar.
E também uma outra questão é a questão geográfica, né? A cidade ali de Portos, a gente está na era marítima. Uma outra questão também, toda a herança da Roma antiga, né? Até hoje em Roma, o que você mais vê são ruínas. Então, como esquecer desse passado clássico? Então, foi muito fácil o restabelecimento do interesse pela cultura clássica num país onde havia ruínas de um império. A última coisa que eu vou ler para vocês aqui deste tópico. A Renascença aprofunda a influência desse desenvolvimento medieval, com seu impulso no sentido do sistema econômico e social capitalista. Somente na medida em que confirma o racionalismo que domina agora toda a vida intelectual e material do período. Ou seja, o racionalismo teve que se firmar muito, essas coisas não acontecem de maneira automática, né? As pessoas vão deixar de ser religiosas, elas vão deixar de buscar uma causa transcendental, religiosa para explicar tudo e começar a valorizar a ciência e a racionalidade de uma hora para outra. Não. Isso vai começar a se desenvolver, vai ser sistematizado e se desenvolver melhor apenas no século 17. No século 16 é muito cedo ainda, mas ali a gente já tem o princípio dessas coisas. Certo? Então termino por aqui os meus apontamentos sobre este tópico. Me digam o que vocês acharam. Percebam se não está mais próximo do que a gente já conhece. Comentem aqui comigo. Muito obrigada, beijos.